Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra enquadrada no ciclo Valorização da Vida, Prevenção do Suicídio. E juntamos assim, mais uma vez, ao Setembro Amarelo, nessa corrente imensa, nos dois planos da vida para prevenirmos o suicídio, essa doença de sempre, mas que tão agudizada neste século. E assim comemoramos o Dia Mundial do Suicídio, decretado pela OMS, que foi o dia 10 de setembro de 2022. Dr. Edson já é um amigo conhecido, palestrante, autor de 2 livros, O Último Suicídio Inconsciente, que está a ser lançado aqui em Portugal por nós, pelos Caminhos de Amor e Paz, e damos a palavra ao Dr. Edson. Seja muito bem-vindo. É uma imensa gratidão tê-lo aqui conosco e agora o tempo é seu. Vai-nos falar sobre suicídio na ótica espírita. Dr. Edson, muito obrigada. Boa tarde, Maria João, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade de podermos estar reunidos fraternalmente mais uma vez, para colocarmos nesses minutos que temos à disposição alguns pontos para reflexão a respeito do suicídio. E exatamente nesse mês, conforme você mesma já salientou, nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que simbolicamente nos leva a reflexões sobre as formas de mitigarmos este equívoco tão grande que nós, seres humanos, ainda estamos a cometer. E por que eu disse simbolicamente? Porque, em verdade, nós precisamos e devemos trabalhar no sentido da mitigação, da diminuição dos suicídios o ano todo, né? Todos os dias sem exceção. Muitas vezes nós pensamos que esses atos de suicídio ou tentativas de suicídio acontecem só lá longe, à distância, né? E, em verdade, todos nós devemos ter nos nossos ambientes de convivência irmãos e irmãs que estejam com ideação suicida. Então, a atenção nossa, ela deve ser sempre redobrada, no sentido de observarmos comportamentos estranhos de pessoas que conhecemos, que observamos sempre, todos os dias, e buscarmos, obviamente, os caminhos para que consigamos trazer aqueles nossos irmãos e irmãs que estejam nessa condição de sofrimento interior muito forte, muito intenso. Nós não conseguimos imaginar a intensidade da dor dos nossos irmãos e irmãs que pensam, tentam ou conseguem o suicídio. Então, jamais julguemos, jamais digamos que essas pessoas são frágeis demais, que não sabem enfrentar a vida ou que não têm fé em Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Creio que todos nós já tenhamos ouvido. É um grande erro, porque nós estamos diante de pessoas, aquelas que pensam em suicídio, que tentam o suicídio, de pessoas extremamente com uma dor extremamente profunda, repito, inimaginável para nós. Então, nós devemos tratar o suicídio como uma enfermidade do espírito, né? E, obviamente, todas as enfermidades, elas têm tratamento, elas têm cura. Não importa o tempo, não importa o tempo, porque nós estamos falando do suicídio sob a ótica espírita. E quando nós falamos o que quer que seja sob a ótica espírita, nós transcendemos o túmulo e o berço também, né? Eu sempre digo
é importante, talvez eu já tenha dito, mas não importa, eu vou repetir porque é fundamental. Nós, não apenas nós espíritas, todos nós seres humanos, deveríamos entender, em primeiro lugar, e isso deveria fazer parte do processo educacional do espírito enquanto encarnado aqui no planeta, compreender o significado da vida. Então, eu digo a vocês, a todos vocês, quando estamos diante de casos de irmãos e irmãs com uma dor pungente e que pensam em suicídio, quais as providências que nós devemos tomar imediatamente? Buscar ajuda médica, psiquiátrica e psicológica. Ponto. Ponto. É a emergência, né? Imediatamente. Porque, independentemente do que nós estamos a falar e falaremos durante esses minutos, o atendimento médico psicológico, ele não pode ficar de lado. É essencial. Então, essa é uma questão que não se discute. E nós temos, no Brasil, em Portugal, certamente na grande parte dos países do mundo, uma rede, né, de apoio a esse tipo de ocorrência nas áreas da saúde, nas áreas da educação, da assistência social. Então, nós temos, sim, essa rede, que faz um trabalho monumental, fantástico. Então, isso não se discute. Agora, se nós pensarmos um pouquinho a médio e longo prazo, nós devemos inserir nesse trabalho de prevenção do suicídio a questão educacional. E nesse caso, repito, como nós estamos falando de espiritismo, vamos refletir um pouco. Estamos aqui reencarnados no planeta Terra. Então, a primeira pergunta, por quê? O que estamos a fazer aqui? Qual é o sentido da nossa existência? A resposta é uma só. Nós estamos aqui para continuarmos um processo de aprendizagem com o intuito de evoluirmos espiritualmente. Ponto final. Nada mais. Nada mais. E outra questão importante que eu ia dizer ali atrás, porém ficou para agora, é a necessidade que nós temos de derrubar os dois grandes muros altos e largos e com uma fundação profunda, que nós, seres humanos, ainda com a consciência um pouco fechada, não muito desperta ainda, construímos um ao lado do berço, outro ao lado do túmulo. Derrubar esses dois muros muda tudo. Muda tudo. Porque quando nós conseguimos derrubar esses dois muros, destruir esses dois muros, e olhamos à direita, o muro caído que estava ao lado do berço, nos deslumbramos e dizemos: nossa, existe vida antes do berço. E, da mesma forma, o muro derrubado do outro lado, ao lado do túmulo, nossa, existe vida além do túmulo. Puxa, agora nós entendemos o que é vida eterna. Se nós entendermos o que é objetivamente, não na forma de fantasias, de ilusões, de criações mentais sem um nexo palpável. Não, isso não resolve. Nós fazemos de conta que absorvemos aquilo, que entendemos, mas não compreendemos. Sabe esse termo? Entendi, mas não compreendi. Nós vamos continuar a viver na ilusão, e perdendo um tempo preciosíssimo enquanto reencarnados no corpo físico, com
coisas que não têm nada a ver com a evolução, muito pelo contrário. Nós ficamos como que no estado latente, espiritualmente falando, envoltos com a matéria, com o nosso entorno material. Não que isso não seja importante, óbvio que sim. Óbvio, faz parte da aprendizagem também nós sabermos lidar com a matéria, buscarmos o ponto de equilíbrio, mas entendermos que o objetivo central da nossa existência, enquanto encarnados, é aprender, continuar a aprendizagem do amor, essencialmente, para continuarmos o processo evolutivo. É assim, até que atinjamos a divindade, até que cheguemos à perfeição plena sob o ponto de vista espiritual. Então, entendamos. Aí vem, óbvio, aí vem as outras questões que poderíamos fazer, perguntar, né? Elaborar perguntas. Mas como faremos isso? Como poderemos ensinar os habitantes desse planeta Terra essas questões que são tão simples de um lado e tão elucidativas, porque são as verdades, e somente as verdades consolam. Então, entendamos, quando nasce uma criancinha, e a cada instante estão nascendo pelo mundo, quem é aquela criancinha que acabou de nascer num hospital nesse momento? Quem é? O que é? É um espírito que volta à carne. Essa reflexão é fundamental. É um espírito que volta à carne. Para quê? Para continuar a sua jornada evolutiva. Não é um, uma, um ser ingênuo, puro. Não. E a vida continua. Nós continuamos o nosso trajeto evolutivo trazendo no perispírito a bagagem, toda a bagagem que nós já temos de tantas outras encarnações, de tantas experiências diferentes em cada uma delas. E se esse espírito que recém saiu do útero materno, nasceu um novo corpo físico, pudesse se comunicar conosco naquele momento, ele diria, e nós perguntássemos, o que você gostaria que papai, mamãe e todos os entes queridos ao redor, todos os amigos, ou seja, todo o seu ambiente de convivência fizesse por você? Aí eu pediria que me ajudassem a continuar meu processo evolutivo espiritual. É por isso que eu reencarnei. Eu não quero perder mais tempo. Eu já perdi tanto tempo ao longo de outras encarnações. Eu já cometi tantos erros que eu não poderia ter cometido porque eu tive a oportunidade de aprender. Então eu quero continuar a ter a oportunidade de aprender e crescer espiritualmente, nada mais. E é nada mais mesmo. E aí nós perguntamos e fazemos uma análise. Como são os ambientes onde esses espíritos voltam? Como que nós preparamos, como que as pessoas que optam por ter um filho, uma filha, como que eles preparam o ambiente energeticamente? Será que se faz uma preparação no sentido de atenuar os conflitos, de elevar a emissão de energias positivas, de energias, sempre que eu disser energias positivas, significa, obviamente, energia de amor. Mas não, via de regra, grande parte dos seres humanos, dos espíritos que voltam à carne, já voltam em ambientes de conflito. Cada um de nós pode fazer uma análise, faça uma análise de tudo aquilo que a gente observa no planeta. Então já começa desde que esse espírito já se conecta ao novo corpinho que está em formação ali no útero materno, ele já está envolto muitas vezes, em grande parte das vezes, por energias pesadas. Então, esse é o lado, essa ótica espírita do suicídio, sobre o qual nós precisamos refletir muito e inserir no processo de prevenção, mesmo que não consigamos fazê-lo de uma forma aberta, nós sabemos por motivos óbvios, né? Nós sabemos por motivos óbvios, mas não importa, façamos a nossa parte onde pudermos fazer. Dentro da casa espírita, que ela seja um educandário
um educandário para o espírito. Não importa a idade do corpo físico, não importa a idade do corpo físico, da criança que recém nasceu, ao senhor e à senhora que já estão numa idade de corpo físico bastante avançada, não importa isso, porque somos todos espíritos em processo de aprendizagem. Essa é a base. Não adianta, é que eu sempre digo, não adianta eu despejar um caminhão de informações teóricas sem extrair dessas informações aqueles pontos essenciais de uma forma simples, que todas as pessoas possam compreender. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, outra coisa importante, nós precisamos compreender que um processo que leva ao suicídio, ele não nasceu ontem. A pessoa que pensa no suicídio, que tenta o suicídio, que consegue praticá-lo, isso já vem de um tempo, não sabemos o quanto tempo, mas não foi ontem que começou. E esse não foi ontem que começou pode representar encarnações passadas. Um processo que continua, não sabemos há quantas encarnações atrás, que começou há tantas encarnações atrás, não sabemos quantas. Mas é assim que funciona. Por isso que eu disse, não nos esqueçamos, derrubemos os dois muros, senão fica difícil enxergar. Esse é o primeiro ato, é a primeira atitude, derrubar os dois muros. Aí nós começamos a entender que o processo é realmente complexo. Não achemos que seja simples, não. E é um processo de esse espírito que tem a ideação suicida, ele inicia ali um processo de cura. É isso que nós precisamos fazer. Iniciar um processo de cura. Mesmo que não consigamos nessa encarnação, não importa. Num determinado momento da existência, a cura definitiva virá. Mas precisa das nossas ações positivas, das nossas ações objetivas, das nossas ações que têm um nexo científico. E quando eu falo científico, eu estou falando da ciência espírita, porque tudo é ciência. Também, né? Também, ciência é ciência. Eu sempre digo isso, e nós precisamos ter isso em mente. Não separemos ciência espírita de ciência, porque a ciência em si ela é uma criação divina, não é uma criação nossa, né? Nós somos o quê? Nós somos os instrumentos para aqueles que se dedicam à ciência, são os instrumentos para fazer a ciência, mas a ciência é algo divino. Então, enquanto nós não integrarmos ciência, filosofia e princípios morais do Evangelho de Jesus, que é o nosso caso, do Espiritismo, num corpo só, essa é a proposta de Allan Kardec. Porque a união desses três fatores contém tudo que ao longo do tempo infinito, nos dará condições de entendermos e como funciona a casa do Pai, né? Como funciona o universo e consequentemente, nos conhecermos. Porque, obviamente, que nós fazemos parte do universo. Nós somos uma criação divina. Deus é o nosso Pai. Deus é o amor. Não tentemos entender Deus de uma outra forma agora, porque nós ainda não temos condição. Isso está escrito no livro dos Espíritos, não sou eu que estou a dizer, né? Então, mas se alguém perguntar o que é Deus, responda: é o amor. E o amor é a palavra-chave do universo. E o que eu preciso fazer para evoluir espiritualmente? Aprender a amar. O amor é a chave que abre todas as portas. Se nós imaginarmos a escada evolutiva espiritual, imaginemos que a gente sobe um degrau e a gente não consegue subir o próximo rapidamente. Por quê? Porque, vamos imaginar, metaforicamente, existe uma porta fechada ali. Então, eu preciso trabalhar a mente, evoluir para conseguir abrir. Mas qual que é a chave que abre essa porta? É a chave chamada amor.
É a essência do universo. Não compliquemos aquilo que é simples, né? Mas nós, seres humanos, nessa fase evolutiva, nós gostamos muito de complicar. Se eu posso complicar, para que simplificar? Os nossos superiores espirituais não agem assim. Os nossos mestres espirituais, Jesus, por exemplo, e tantos outros, nos ensinam com simplicidade. Esses pontos essenciais. Porque quando um espírito entender que para amenizar a dor pungente não resolve tirar a vida do corpo físico, muito pelo contrário, piora a dor. Se ele for ensinado, se nós formos ensinados objetivamente, certamente esse será o caminho da mitigação e quem sabe daqui, não sabemos quanto tempo, nós teremos abolido totalmente o suicídio do seio da humanidade. Mas dessa forma, através de um processo educacional, porque aí esse espírito que suicidou-se, que tirou a vida do próprio corpo físico, ele aprendeu, falou, nossa, mas o que eu fiz? Agora eu entendi. Não resolveu minha dor. Agora eu entendi o que é vida eterna. Agora eu entendi que eu preciso buscar outros caminhos para amenizar a dor, e não esse. E eu quero agora também ensinar, passar a minha experiência para outros que assim estão a pensar ainda. Eu quero ajudar nesse processo de mitigação do suicídio. É esse o caminho sob a ótica espírita. Não existe outro. É educar desde a criança. Mas eu repito, e também nós temos a responsabilidade, quando alguém opta em trazer um espírito de volta à carne, deve pensar muito bem, deve se preparar muito bem, deve assumir a responsabilidade que é altíssima. E, via de regra, de maneira geral, uma boa parte, uma boa fração da humanidade não assume essa responsabilidade. Não assume. Né? Então, esse processo torna-se um processo, conforme de, quase que mecânico, né? O processo de reprodução, digamos assim, sob a ótica biológica. Torna-se quase que algo assim, não, isso precisa acontecer porque faz parte da natureza, mas a responsabilidade é muito grande. Nós estamos assumindo a orientação, a educação, uma fase da educação de um espírito que quer isso, que precisa disso. Então, Maria João e demais amigos e amigas, nós estamos ainda muito longe de atingirmos um nível mínimo de adequação. Mas é assim mesmo. O processo evolutivo é assim mesmo. Façamos a nossa parte à medida do possível. Nós já temos subsídios para isso, né? Eu já disse, a base de todo esse processo é a educação. Não tem outra saída. E sempre que nós falamos em educação sob a ótica espírita, ou na pedagogia espírita, entendamos que é a pedagogia holística, educação holística, integral. A nossa educação ela é ainda muito falha. Ela prioriza a instrução, conforme usando os termos de Kardec, né? Os termos de Kardec. Então, nós nos preocupamos mais, não que seja só mais, em ensinar as diferentes disciplinas ou matérias, não sei como vocês chamam em Portugal, matemática, física, biologia, etc., no sentido de formar um profissional, não importa a área, né? Mas não é só isso. Porque quando a gente pergunta para alguém, quem é você? Quem que responde isso de forma correta? Qual a porcentagem da humanidade que responderia? Eu sou um espírito. Tudo começa por aí. Se eu já não sei nem minha identidade, eu não sei o que eu estou a fazer aqui. Eu repito muitas vezes isso porque é uma forma didática de
nós, quem sabe, interiorizarmos. O que eu estou a fazer aqui? Qual é o sentido da vida? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tantas dificuldades? As perguntas que todos fazem para si, muitas vezes, ou para quem quer que seja. Tudo tem uma razão. Sim, tudo tem uma razão. Então, se nós aprendermos tudo isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, apesar de continuar difícil, né? Mas fica menos difícil, né? Então é isso. Quem somos? Como fomos originados? De onde viemos? Se o ser humano entender que nós verdadeiramente somos uma centelha de Deus, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e não só da boca para fora, como nós falamos, né? Só fala. Tem que interiorizar, tem que pensar, tem que sentir. Nós precisamos sentir isso, né? Sentir que Deus verdadeiramente é nosso Pai. Então aí nós teríamos, ou teremos, ou temos, facilidade em aceitar as dificuldades, em sabermos que nós não estamos aqui reencarnados para passar férias, para ter uma vida serena e tranquila 100% do tempo. Claro que nós devemos buscar isso e podemos encontrar, mas nós precisamos também estar preparados para as tempestades. Não é só céu azul todos os dias. As tempestades vêm também e nós enfrentamos e atravessamos. E sem as tempestades também seria difícil que existíssemos, ou, né, ou que existisse vida nesse planeta. Tudo faz parte da natureza, das leis naturais divinas que regem a casa do Pai. Entendermos isso. Então, verdadeiramente, nós somos seres pensantes. E o princípio inteligente provém de Deus. Então, quando as pessoas entenderem isso, vai ficar mais fácil. Ficará mais fácil. Consequentemente, nós somos todos irmãos. Todos irmãos, nós somos todos iguais. Somos iguais, apesar de estarmos diferentes. Porque quando nós atingirmos a divindade, não haverá mais diferença em nada. Diferença zero. Por enquanto, essas diferenças aparentes, que são ilusórias. E nós estamos numa fase ainda tão deficiente em termos de conhecimentos nesse sentido, que nós continuamos com preconceitos, né? Não importa, em todas as suas nuances, continuamos a praticar o mal, as guerras continuam, todas as formas de violência continuam no seio da humanidade. Tudo isso se deve a quê? Ao desconhecimento das verdades da vida. Por isso que Kardec, tudo que os nossos superiores nos ensinam, eu sempre conjugo o verbo no presente, né? Nos ensinam, não é que Kardec ensinou, Jesus ensinou. Essa é uma visão materialista, né? Quando nós conjugamos o verbo no passado, é uma visão materialista. Mas por que ensinou? Ele continuou a ensinar? Não, ele morreu. Não, não morreu. Ele continua a ensinar. Então, é por isso que Kardec é sinônimo de educação. Se nós pensarmos, pensa em Kardec, o que você enxerga como uma característica essencial dele, do pensamento dele? Educação. Meu Deus do céu, o espiritismo é a palavra-chave que eu sempre digo. Se você me perguntar, Maria João, Edson, fale uma palavra-chave que identifica o espiritismo. Uma, educação. Quando que a humanidade vai entender isso? Quando? Vai. Agora, vai demorar, de maneira geral, né? E nós, espíritas, precisamos tomar cuidado, porque a nossa responsabilidade é maior, porque nós temos acesso a essas informações. Por isso que estudar a literatura espírita é fundamental para nós espíritas. Vocês perceberam que eu estou indo por um caminho um pouco diferente, dá a impressão que, mas o tema não é suicídio? É, claro. Sim, eu estou falando de suicídio. Eu estou falando das formas que nós precisamos buscar, formas novas. Repito, ainda nós teremos dificuldade de implantar isso
em outros redutos que não os espíritos. Não importa, façamos a nossa parte. Porque tem uma outra experiência, Maria João, que é importante, que a gente ouve de muitas pessoas, que se a gente presta atenção no nosso entorno e se conseguirmos identificar determinados irmãos e irmãs com ideação suicida, e mesmo que eles sejam de outras religiões, ou mesmo que sejam ateus, não importa, muitos aceitam os conceitos espíritas. Então, não fechemos a questão para isso. Ah, não, eu só posso ensinar isso para espírita, esses aspectos básicos. Não. Depende da pessoa querer, óbvio, nós não devemos forçar nada. Mas pela experiência, nós sabemos que muitos não espíritas querem entender. E aí eles se interessam e continuam a estudar. E eu não sei se eu já disse para vocês, nós tivemos aqui uma experiência de uma pessoa, falei, né? Então, é simplesmente isso. Era ainda criança, no limite ali da infância para a adolescência, estudou por um tempo o espiritismo, passou por outras experiências religiosas, voltou para o espiritismo, mas nesse ínterim de vários anos, ela teve um problema sério emocional, psíquico, e tentou suicídio. E o depoimento dela, ela falou para nós, ela falou que enquanto ela já partia para praticar o ato, passava aquele filme de tudo que ela aprendera na doutrina espírita sobre o assunto suicídio. E aquilo foi fazendo com que ela freasse o processo, parasse no meio do caminho para a prática do ato. Sentou-se, chorou e disse para si mesmo: o que eu vou fazer comigo? Eu já sei que isso não vai resolver a minha dor. Voltei e busquei a ajuda necessária. Hoje, eu continuo a estudar o Espiritismo, continuo a buscar os passes, estou a fazer o tratamento psicológico psiquiátrico, ou seja, esse é o caminho, né? Então, é importante nós termos em mente isso, que é prático. Não adianta nós só falarmos teoria, questões teóricas. Funciona. O processo educacional funciona. Não tenhamos dúvida disso. Ele funciona. Funciona mesmo. Funciona Não mesmo. é, Maria João? É, Então, Maria João, sim, nós estamos aqui a olhar para a tela e a olhar para o relógio, né? Então, nós já é, estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu gostaria de mais uma vez agradecer. O nosso objetivo foi, em poucos minutos, colocar alguns pontos para reflexão. Eu poderia ter tomado outros rumos, mas decidi tomar esse rumo, né? É a questão de nós priorizarmos, além da medicina, da psicologia, as questões espirituais, nesse sentido que nós colocamos. Reflitamos. E, quem sabe, numa outra oportunidade, voltemos a conversar sobre esse assunto. Agradeço mais uma vez, Maria João, e a palavra é sua. muito obrigada, Dr. Edson. Foi maravilhosa a sua exposição e esse caso que partilhou connosco é de facto um caso impressionante, que na prática e na ação dolorosa do processo dessa jovem, temos o exemplo, como as palavras e como o estudo e como o ensinamento podem ajudar de facto interiormente a pessoa que está no processo, no primeiro processo de dor aguda e de tentativa de suicídio. E é muito curiosa outra situação. Hoje o nosso Evangelho no Lar, aqui no grupo, foi sobre a lei do amor. E de facto o Dr. Edson trouxe-nos exatamente essa mensagem maravilhosa de que a suicídio na ótica espírita é educação, é amor, é a transformação dos nossos princípios e da nossa forma de estar. Dr. Edson, muito obrigada. Será com certeza mais vezes que iremos estar consigo. Desejamos-lhe uma noite abençoada. Muito obrigada a todos, uma noite muito boa para todos e uma semana
repleta de bênçãos de luz para todos nós. Doutor Edson, muito obrigada e uma noite Eu que agradeço. abençoada. Um Obrigada. abraço, boa noite a todos, a Deus, todas. boa Tchau. noite, doutor Edson. Boa noite. Obrigada. Tudo bom. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, obrigada.